Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou comentar de novo mais umas perguntas que vieram aí no canal, só pra ajudar vocês aí na decisão, faço ou não faço licenciatura. Bom, uma das perguntas que eu gostei bastante aqui é do Luiz Felipe Costa, e ele falou: grave um vídeo falando sobre a sua faculdade, falando sobre as matérias da faculdade e etc. Vou falar primeiro sobre o etc, depois a gente fala das matérias da faculdade. Bom, a princípio eu fui fazer biologia, que era assim que eu queria, amo mesmo biologia. Fui fazer a biologia, porém, vamos voltar um pouquinho antes. O que eu queria fazer na faculdade era biologia. Aí eu falei, vou prestar o vestibular. Só que eu não queria prestar FUVEST, mas a minha família presta. Mas eu conheci a querida e linda UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Aí eu falei, eu quero prestar UFSCar. Aí minha mãe falou assim, você só vai prestar lá se você prestar medicina em outras. Aí eu prestei medicina em um monte, e aí fui, mas eu não passei em medicina porque senão eu não seria professor, seria médico. Então virei biólogo mesmo. Porém, eu passei na UFSCar e fiquei na lista de espera. Eu falei assim, meu, fudeu, não vou passar em faculdade nenhuma. Então, vou fazer uma particular mesmo. Joguei meu RG por São Paulo inteira. Falei assim, quem chamar, sou seu. No final, teve uma universidade que eu fui prestar o vestibular para uma dessas federais, estaduais, e eu gostei muito, que foi uma universidade particular. Eu falei assim, eu vou começar lá. Fui fazer matrícula, fiz a prova lá, uma redação. Minha classificação no vestibular deles foi segundo lugar, né, do ano de 2009, que foi quando eu fiz a faculdade. Beleza, comecei, fui chamado pela federal, deixei porque eu já tava cursando, continuei, terminei. Quando tava chegando perto do fim do bacharel, minha mãe falou assim, meu, faz a licenciatura. O que você vai trabalhar nesse mundo de Deus como biólogo? Não tem vaga no mundo pra você. Vai fazer a licenciatura que pelo menos se você nada der certo, você vira professor. Aí eu falei, não. Mas eu fiz do mesmo jeito, porque a mãe manda, a gente faz. Até que é legal as disciplinas. Calma aí, cera no olho. Eu acho que eu nasci mesmo pra ser pesquisador. Aí eu falei, vou ser pesquisador, não vou ficar fazendo esses negócios de entrar em sala de aula, não. Até minha mãe falou assim, presta o concurso pra professor que abriu do estado. Todo mundo é funcionário público, por que você tem que ser diferente? Vai fazer o concurso sim. Aí eu fiz o concurso de professor de estado, passei. E aqui estou, hoje, professor do estado. Ah, beleza, então você fez tudo isso pra chegar até aqui. Como eu falei, eu não queria ser professor do estado, eu gostava de dar aula de inglês, eu adorava. Tanto que durante a faculdade, vários sábados eu ligava lá e falava assim, ei, tem umas aulas de vaga aí porque eu tô precisando de dinheiro. E eu ia dar umas aulas de inglês, gostava, preparava material, eu amo preparar aula, que é algo que eu também percebi agora, depois de muito tempo que eu fazia na faculdade, que era isso, o professor tava dando sua aulinha, eu ficava assim, esse negócio ia ficar legal se eu fizesse desse jeito. Ou seja, eu já tinha perfil de professor, eu só não queria aceitar isso, né, porque você falava assim, meu, não é bom isso. Ninguém gosta, o professor tudo reclama, mas fui. Vamos falar um pouquinho agora das matérias da faculdade. Bom, eu comecei num curso voltado para bacharéis, né? Então, como que funcionavam as minhas disciplinas? Minhas disciplinas, elas eram praticamente práticas. Então, nos meus primeiros anos, eu tive mais disciplinas básicas. Biologia celular, bioquímica, ecologia geral, estatística, física, geologia, metodologia de pesquisa, né, para bacharel. Já no meu segundo ano de faculdade, as disciplinas, elas começam a se especializar um pouco mais. Então, a gente tem anatomia humana, biofísica, botânica 1, embriologia, que eu gosto bastante, histologia, imunologia, microbiologia, zoologia. Passou o segundo ano, fica lá, porque tava difícil, foi pra noite. Na minha faculdade era 2 períodos de manhã, 2 períodos à noite. Então eu fiz os 2 últimos à noite. E aí no terceiro ano eu fiz biogeografia, que eu odeio até hoje, botânica 2, citogenética e genética, evolução, fisiologia humana e animal, paleontologia. Isso foi o que eu fiz no meu terceiro ano. E aí o meu último ano a gente teve avaliação de impactos e direito ambiental, biologia molecular e biotecnologia, educação ambiental, epidemiologia, limnologia, manejo de ecossistema, oceanografia e biologia marinha. Na verdade, é muito mais difícil você fazer uma faculdade. E aí, como são disciplinas muito específicas, às vezes você meio que deixa a desejar uma coisa que você tem um pouco mais de dificuldade. Isso foi o que eu fiz no bacharel. Aí, como minha mãe insistiu, eu fui fazer a licenciatura. Na licenciatura, eu tive como currículo práticas educacionais interdisciplinar 1 a 7, e aí mistura tecnologia educacional e prática educacional. Políticas do ensino, didática e currículo, didática específica. É isso aí que eu tive na licenciatura, né?
Então vocês podem ver, o currículo de licenciatura ele é muito mais enxugadinho. Claro, ele aproveitou muitas disciplinas do que eu tive no bacharel, mas ele é mais enxugado, é um currículo literalmente voltado para a sala de aula, né? Apesar de que você tem aula prática a rodo, você tem que ficar dando modelo de aula o dia inteiro. Isso é chato, porque você dá aula para quem tá te dando aula. É mais ou menos isso que tem no currículo, né? Isso foi o que o Luiz Felipe ele havia perguntado. Respondido, o Luiz Felipe, demorei aí 1 hora para responder, mas respondi. E aí depois o Rafael Augusto colocou: professor, eu quero entrar na carreira de docente, mas para ser professor eu preciso ter algumas habilidades, tipo lidar com pessoas, falar em público. Quando você fez faculdade, tirava boas notas em todas as matérias? Não, eu não tirava boas notas em todas as matérias porque eu não era bom em todas as matérias. Como eu falei, tem coisas muito específicas e aí você se ferra. Mas você tenta, como dizia meu professor no primeiro ano, nunca vou esquecer, o senhor Mário Sérgio, que Deus o tenha, mas que ele era assim: você tira boas notas nas disciplinas que você gosta, naquelas que você pretende seguir pra tua vida, e passa nas outras que você odeia, que você não quer nem ver de perto. Mas é isso aí, eu não tirava as boas notas que eu tinha era no que eu gostava, que era biologia molecular e embriologia. Você quer entrar para a carreira de docente. Habilidades como falar em público, tal, você desenvolve ao longo da tua vida. Eu não vou te falar assim, olha, eu domino chegar lá e falar. Odeio falar em público. Eu literalmente odeio. Mas a gente tem aí, é completamente diferente. Por exemplo, eu fiz 2 anos de teatro pra eu poder ficar menos tímido e poder falar com a atendente do McDonald's. Porque eu tenho vergonha de conversar com a atendente do McDonald's. Eu peço sorvete quase me escondendo dentro da minha mochila. Então, o fato de você ser tímido ou achar que não fala bem é algo que você vai dominando conforme a prática em sala. Lidar com pessoas. Isso é um problema, porque eu não gosto muito de pessoas. Tanto que eu fiz biologia porque trabalha mais com bichinho, né? Aí você fala assim, beleza, eu vou cuidar de bicho, que é difícil lidar com o ser humano. O ser humano é uma das espécies mais difíceis, porque ele pensa também. Às vezes eu penso que ele não pensa, mas ele pensa. E ele pode fazer coisas que não estavam programadas, diferente de qualquer outro bicho. Tem as suas diferenças. Lidar com pessoas às vezes é um pouco difícil. Aí cabe muito você ser um pouco diplomata nessas horas, você saber equilibrar a balança. Habilidades que você precisa ter. Eu acho que sim, primeiro, você tem que ter um coração. Depois que você tem um coração, isso torna fácil as outras habilidades. Porque aí você vai saber mediar, você tem que saber passar, porque às vezes também não importa você ter um currículo gigante, lindo, bonito, e você não ter didática, você não saber mudar o jeito de falar, porque às vezes o seu jeito de falar aplica em muito, tanto que você deve ter escutado a sua vida inteira na escola, às vezes o coleguinha explica melhor que o professor. Na verdade não é isso, na verdade é o jeito que ele fala, que você vai entender por causa das palavras que ele usa. E isso é importante às vezes num professor, que é o que falta hoje em dia. Ou o professor, ele é muito Joe e esquece do técnico, do teórico, ou ele é muito teórico e esquece da maleabilidade da palavra, né, do jeito como ele fala com o aluno. E isso é importante. Então eu acho que você vai sentindo na pele conforme vai passando o dia a dia, tá? Então vou parar por aqui, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já respondi 2 perguntas, beleza? Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha aí com os amigos, dá like, não esqueçam de se inscrever no canal, ok? Então até a próxima, tchau!